Nesse vídeo eu vou te mostrar as melhores estratégias para fazer com que seu glúteo cresça, para sair daquele bumbum de grilo e ficar com aquele bumbum gigante, aquele bumbum GG. Fica comigo até o final que essas dicas são valiosíssimas. Quando nós pensamos em montar um treino para glúteo, nós pensamos no glúteo de forma anatômica. Existe ali o glúteo máximo, que é essa parte de trás do glúteo, essa parte que fica empinada. Existe o glúteo médio, que é essa parte lateral do glúteo que vai fazer com que ele fique mais redondinho. E eles têm que ser treinados de formas diferentes, eu vou te explicar o porquê. O glúteo médio, ele tem fibras musculares predominantemente do tipo 1, fibras brancas. Isso significa que eles são incapazes de produzir muita força. O negócio deles é resistência. Então pense, quando você for fazer glúteo médio, que é a cadeira abdutora, a abdução de quadril na polia, você está pensando não em pegar muitas cargas, mas sim em fazer muitas repetições. E quando a gente fala do glúteo máximo, que é essa parte de trás que deixa mais empinado o glúteo, nós estamos falando do tipo 2B, que são fibras musculares vermelhas, que são altamente capazes de produzir força. É justamente o músculo que a gente trabalha ali na elevação pélvica, onde a gente consegue levantar ali pesos absurdos, meninas que conseguem pegar de 100 até 200 quilos nesse maquinário. Por quê? Porque o glúteo máximo ele é muito capaz de fazer força. E força, quando a gente diz, é a capacidade de levantar muitas cargas. Então essa é a primeira dica. Quando você for treinar glúteo médio, você vai tentar fazer muito mais repetições, porque ele vai ser mais capaz de ser mais resistente. Quando você for fazer glúteo máximo, você vai pensar em mais carga, colocar muita carga ali, porque o seu glúteo ele é muito capaz de fazer essa força e ele vai se assimilar melhor, vai conseguir mais hipertrofia se você colocar carga nos exercícios de glúteo máximo. E aí que entra as técnicas avançadas de treinamento, que é um dos principais fatores que fazem com que minhas alunas de consultoria online possam evoluir bastante o glúteo delas. Quando você faz técnicas avançadas de treinamento, você leva o seu músculo para além daquela fadiga inicial. Por exemplo, quando você for fazer o glúteo médio ali na cadeira abdutora, você vai utilizar técnicas como drop set ou strip set, que é aquela técnica onde você faz até a falha muscular, abaixa o peso, continua fazendo, abaixa o peso, continua fazendo, abaixa o peso e continua fazendo. Esse pode ser tanto o drop set quanto o strip set. Então, percebe que a sua carga ela vai diminuindo e as repetições vão aumentando. É uma ótima técnica para utilizar no glúteo médio. Quando a gente fala ali do glúteo máximo, a gente pode utilizar uma técnica avançada chamada rest pause, que nada mais é do que você fazer várias falhas seguidas com um intervalo de 10 segundos. Então, quando você estiver ali na elevação pélvica, por exemplo, com aquele peso gigantesco, você vai fazer até a falha, vai descansar somente 10 segundos, vai subir e vai fazer até a falha novamente. Então, diferente do drop set e do strip set, você não abaixa o peso, você mantém aquela mesma carga ali. Então, o rest pause é mais para fazer ali no glúteo máximo e o drop set, strip set, para fazer ali no glúteo médio. Então, essas duas técnicas avançadas utilizadas em exercícios específicos faz com que o seu glúteo faz com que o seu glúteo cresça na hora. É muito importante que você utilize essas técnicas avançadas de treinamento no seu treino para que você evolua de forma mais rápida. E um outro erro que muita gente comete é querer crescer glúteo e não colocar o glúteo como prioridade, né? Quando a gente quer trabalhar um músculo com foco, a gente precisa começar o treino por ele. Então muita gente acaba deixando para fazer o glúteo no final, né? Coloca aquela cadeira abdutora no final, coloca uma elevação pélvica no final, e não é assim que funciona. Se você quer crescer o seu glúteo, você vai dar prioridade para ele começando o treino por ele. Por quê? Se você deixar o glúteo pro final, você já vai estar cansado, então sua capacidade de fazer força vai estar muito menor, né? Sua resistência vai estar muito menor. Então se você quiser crescer glúteo, é importante que você dê prioridade começando o treino por ele. Eu gosto de começar o treino das minhas alunas sempre com uma cadeira abdutora e uma elevação pélvica para fazer justamente essa pré-ativação do glúteo. Se você começou o treino pelos exercícios isolados, né, a cadeira abdutora, a própria elevação pélvica, seu glúteo ele vai estar super ativado. E aí você precisa escolher os melhores exercícios multiarticulares para compor esse treino. E aqui a gente precisa pensar nos exercícios que mais pegam glúteo. São eles: o búlgaro, o afundo,
o agachamento livre e a leg press. Esses 4 exercícios aqui são praticamente unânimes quando a gente pensa em crescimento dos glúteos. E um dos fatores principais que vai fazer com que você cresça seu glúteo utilizando esses exercícios multiarticulares é a amplitude de movimento. Sabe quando você faz aquele búlgaro e você chega até a metade? Não. Quando você for fazer um búlgaro, quando você for fazer um afundo, o seu joelho ele tem que praticamente encostar no chão. Se encostar no chão é ainda melhor, tá? Logicamente você não vai bater no chão, não vai fazer isso, né? Mas você pode quase encostar ali, tirar aquela ralinha do joelho ali nesses exercícios multiarticulares. Isso vai fazer uma total diferença, porque o glúteo ele precisa de amplitude para fazer com que ele cresça. E se você faz todos os exercícios até o talo, até onde não dá mais, tenho certeza que ele vai evoluir muito mais do que só fazendo esse padrão onde a gente quase nem desce direito. E aí a gente entra em outro fator muito importante, que é ter mobilidade e flexibilidade, senão você não vai conseguir ganhar amplitude nesses movimentos. Então, muita gente hoje em dia já utiliza aqueles pré-alongamentos antes de começar o treino, principalmente de quadril e glúteo, para justamente dar essa soltada no quadril para fazer com que ganhe mobilidade. E muita gente não faz, mas deveria fazer aquela mobilidade de tornozelo, pois ela é o principal fator que vai fazer com que você consiga descer bastante. Além disso, quando a gente pensa ali num glúteo mais empinado, a falta de flexibilidade nos seus posteriores de coxa, sabe? Aquela parte de trás da sua coxa, se você não for muito flexível ali, é provável que o seu glúteo não empine, pois ele está roubando as ações do seu glúteo. Então, eu sempre coloco para as minhas alunas de consultoria online para que façam, principalmente no fim de semana, exercícios de alongamento, em que o posterior de coxa seja o foco, pois geralmente o posterior de coxa rouba muita ação e fica aquela bananinha embaixo do glúteo, sabe? E muita mulher não gosta disso e quer retirar. Muitas vezes só retira, melhorando a flexibilidade dos posteriores de coxa. Continuando nesse assunto da flexibilidade, os músculos adutores, eles roubam a ação do glúteo médio. Então, quando você está lá fazendo a cadeira adutora, aquela que fecha, aquela que você faz força para fechar para a parte interna da coxa, infelizmente, ao fazer, você está roubando a ação do seu glúteo médio. Então, você está indo contra deixar o seu bumbum GG. Então, se você faz, eu recomendo que você pare de fazer e comece a alongar essa musculatura. Tem alguns alongamentos que você pode fazer que vão ser muito mais benéficos do que ficar fazendo aquele exercício da cadeira adutora, que além de dar uma dor extremamente alta no outro dia, né, nos dias seguintes, ele não é tão eficaz assim para o crescimento das suas coxas como um todo. E por último, mas não menos importante, é a questão do volume de treino. Muita gente segue aquelas fichinhas de academia onde todos os exercícios têm séries e repetições iguais, como por exemplo 3 séries de 15 para todos os exercícios. Não. Se você quer crescer glúteo, você precisa dar um foco maior para o seu glúteo. Então a gente está falando aqui de utilizar 5, 6, às vezes até fazer um GVT, né, um German Volume Training, onde você faz 10 séries para aquela região muscular. Então, o volume de treino ele é muito importante para fazer com que o seu glúteo cresça. Então, pare de seguir essas fichinhas de academia que faz, sei lá, 3 séries de 15, 4 séries de 12 para todos os exercícios e comece a aumentar de forma até que semanalmente a quantidade de volume que você faz para o glúteo. Então, se hoje você faz 3 séries, semana que vem você pode fazer 4 séries e na outra semana 5 e na outra semana 6. Esse modelo em que você vai aumentando progressivamente as séries vai fazer com que o seu glúteo evolua de forma muito mais rápida. Esse é o tipo de questão que eu falo quase todos os dias lá no meu Instagram, @treinadormatheusrocha. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, por gentileza, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as meninas que precisam saber disso, né? Que precisam saber como fazer com que o glúteo fique gigante. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, que ajuda demais o nosso trabalho aqui.